Irmãs e irmãos, ontem terminamos a nossa liturgia em silêncio. Um silêncio na igreja que se estendeu até agora, neste sábado. É um aparente silêncio de Deus que espelha a incapacidade de verdadeira vida e a tristeza que a morte lança sobre tudo aquilo que é humano. Significa igualmente que este mundo que nós vivemos tantas vezes está coberto de algo que a gente não entende, de algo que é dramático, como esta guerra que vivemos, como o futuro que tantas vezes nos aparece como muito complicado. Significou igualmente para os primeiros discípulos de Jesus a ausência do Mestre. Com Jesus morto, não havia razão para esta primeira comunidade da Igreja e cada um deles começa a pensar em regressar desiludido à sua vida de sempre, à sua casa, e as primeiras luzes do dia a seguir ao sábado começam a ir para a sua casa. E essa tristeza e esse silêncio ainda maior, porque eles tinham começado a acreditar e a sonhar que o mundo podia mudar. O sonho desse mundo novo tinha morrido à nascença para eles. Hoje, nós começamos a nossa liturgia à luz da lua, a lua cheia, que ilumina a noite. Mas fomos acendendo uma luz nas trevas desta noite, nesta penumbra da noite. Essa nova luz, que era o Círio Pascal. No início era só uma luz, mas depois essa luz foi-se comunicando, foi-se multiplicando de mão em mão e fomos entrando nesta nossa igreja. E a igreja foi-se iluminando à medida que essa luz ia entrando dentro da igreja. A igreja estava escura quando chegamos, mas depois a chama das velas repercutia-se nas abóbadas da nossa igreja, da nossa catedral. É uma ideia bonita, uma imagem bonita daquilo que significa esta luz, a mensagem da ressurreição, não só na vida de cada um de nós, mas da igreja toda. E não era só uma luz para cada um de nós. É que a luz de cada um fazia-me ver bem os outros à volta. E juntos tínhamos uma luz que iluminava a igreja. Este é o sentido do caminho que fazemos juntos. E da que a mensagem pascal faz em cada uma de nós, mas que ao mesmo tempo faz refletir a luz de uns nos outros e todos ficamos iluminados. As leituras que entretanto escutamos foram a continuação dessa luz, agora dirigidas à nossa inteligência e ao nosso coração. Elas guiaram-nos desde a criação do mundo até Jesus e até os nossos dias, para nos mostrar o rosto de um Deus Criador, de tudo aquilo que existe e de tudo aquilo que rodeia a própria humanidade. Depois, no livro do Êxodo, vimos que esse Deus é um Deus libertador, que liberta o seu povo da escravidão do Egito, que não tolera a injustiça, que escuta o grito dos aflitos e que sempre se revela como libertador do seu povo, não só da escravidão do Egito, mas das escravidões que ele próprio foi criando ao longo da sua história. E é esse mesmo Deus que, pela boca de Ezequiel,
nos mostrou que é capaz de reunir o povo disperso, que é capaz de trazê-lo de novo à sua terra, de purificar o seu coração com uma água nova e com a luz do seu Espírito, para que possa ser um povo justo, um povo fraterno, um povo que dê glória ao nome de Deus, que é o Deus da liberdade, é o Deus da fraternidade e é o Deus da paz. No entanto, a humanidade de que fazemos parte é de facto maravilhosa, como vimos desde a criação. É o ponto de chegada de toda a criação, mas ao mesmo tempo está ferida pela corrupção, pela violência, pela guerra, e tudo isso gera sofrimento e escravidão. O nosso próprio ser humano, por outro lado, é frágil, sujeito à doença, ao sofrimento e à morte. O mundo formidável da criação, criado e cuidado por Deus, continua ferido pelo sofrimento, a opressão, a injustiça, a guerra e a morte. A morte de Jesus parecia confirmar tudo isso. Mais uma vez, parecia que eram os mais violentos, os mais ditadores, que venciam na arena deste mundo. Uma vez que Jesus não quis usar a violência como forma de libertação. Ele liberta a partir do interior de cada um e a partir das nossas relações mútuas. Como consequência da sua paixão e morte, os seus discípulos acobardaram-se, fugiram, esconderam-se, estavam para dispersar-se. Parecia que o projeto de Deus tinha acabado, que a igreja nascente tinha morrido. E isso é o que tanta gente pensa também hoje. Há dias um jornalista perguntava-me: mas dizem por aí que a igreja está morrendo, está sempre diminuindo cada vez mais. A igreja não está morrendo, porque a igreja não é nossa. A igreja é de Deus e não morre. E olhem que quando pensavam que a igreja estava a morrer, estava apenas a nascer. E isto é o que esta noite nos diz. E isto é o que o Espírito faz constantemente na igreja. Mesmo assim, no meio dessa tristeza toda e dessa exaustão do sonho, umas mulheres, também discípulas de Jesus, diz o texto que escutamos, que o tinham seguido como discípulas desde a Galileia, na manhã depois do sábado, ainda cedo, foram ao túmulo de Jesus, movidas pela dor, pela saudade e pelo afeto pelo Mestre. É a voz do coração que chama. Iam prestar uma homenagem de saudade ao Mestre desaparecido. Era o coração de quem ama à procura daquele que se ama. Elas tinham estado junto à cruz de Jesus até ao fim. Contrariamente aos homens, esses valentões que tinham prometido que haviam de estar ao lado de Jesus e dar por ele a vida, que tinham fugido todos. Foram elas que constataram o dom absoluto de Jesus pelos seus, até o último suspiro. É a elas, por isso, que se dirige a primeira e alegre surpresa desta manhã da Páscoa. Foi assim para a primeira humanidade, da primeira mulher que vem à vida. Foi assim no início da vinda de Jesus. É uma mulher, Maria, que dá origem à presença de Jesus neste mundo. São mulheres aquelas que levam o anúncio da ressurreição de Jesus aos próprios apóstolos. E é bom que se pense nisso quando se pensa na igreja. Hoje é também uma mulher que veio anunciar ao bispo, anuncia-lhe uma grande alegria. Aleluia! Que é a palavra da ressurreição. E então o bispo, os apóstolos, podem cantar aleluia.
Há sempre na Igreja, há de haver sempre esta voz, a voz da maternidade, de uma Igreja que se recria, que recria um mundo novo. E é bom que seja assim, e que essa voz da Mãe Igreja anuncie a cada um daqueles que estão à frente dela, ou em qualquer lugar, que anuncie: tu canta aleluia. É a voz de sempre da humanidade e da Igreja que o pede. E é isso que nós anunciamos esta noite. Aleluia, o Senhor ressuscitou. Estas mulheres, também elas, não é que sejam super-heróis, vão cheias de medo, impotentes e pensando que não conseguiam afastar a pedra que tinha sido colocada à porta do sepulcro de Jesus, para dizer: daqui para a frente é o reino da morte, não se pode passar. E elas não eram capazes de tirar essa pedra. Mas ao chegarem, diz o texto do Evangelho que ouvimos, encontraram removida a pedra do sepulcro e, entrando, não encontraram o corpo de Jesus. Não encontraram, nem podiam. Iam à procura do morto, mas Jesus não estava morto. Não podiam encontrá-lo. Os emissários só lhes mostraram: ver o lugar onde estava vazio. Os mensageiros de Deus, vestidos de luz, a irradiação da vida que não acaba, dão a estas mulheres fiéis no seu amor a Jesus a explicação que ilumina esta nova madrugada e muda o mundo. Porque buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Elas e os outros discípulos não tinham ainda entendido aquilo que Jesus lhes tinha dito. Agora começam a recordar-se, a entender as palavras e os gestos de Jesus. Começam a entender que os tempos mudaram, que não estamos sós, que este mundo não está do avesso, como se Deus não estivesse cá, mas que há uma esperança, há um caminho, há um futuro, há uma novidade transformadora que é preciso anunciar. Jesus está vivo. A morte deixou de ser o fim fatal da humanidade. Essa é a experiência dos cristãos. Essa é a alegria que levamos para casa, no nosso coração. Certamente que isto não é simplesmente um toque mágico que resolveu os problemas todos. Não. Mas nós é que vamos mudados. E podemos fazer mudar este mundo porque levamos a tal luz, a tal chama que incendiou o mundo desde esse tempo até hoje. É importante ter feito já um caminho de discípulo com Jesus, mas à luz da ressurreição é preciso fazer de novo as contas diante do Senhor ressuscitado e que está presente no meio de nós. Os nossos sonhos, se são os sonhos de Deus, são possíveis e podem se realizar. Esta Igreja pode renascer e deve renascer cada dia, não porque até agora não tenha sido a Igreja de Deus. Não, é Deus, é a Igreja de Deus sempre. Mas em cada época que muda, é preciso que a Igreja encontre nova forma de anunciar que o Senhor está vivo, que está presente neste tempo novo que estamos a viver e também um tempo dramático e cheio de grandes desafios. Hoje é dia de abrirmos também nós os nossos túmulos, o túmulo do nosso medo, o túmulo do nosso, tantas vezes, do nosso comodismo, o túmulo da nossa falta de solidariedade para com os outros, as pedras que nós colocamos à nossa volta e que parecem impossíveis de mover. Levemos essa luz que hoje acendemos às nossas casas, aos que estão doentes, aos que perderam a coragem, aos que têm dificuldade de ver a luz da fé e da esperança. Acolhamos com carinho fraterno os refugiados, aqueles que andam à procura de vida. Acolhamos
os nossos jovens, que têm tanta dificuldade, por vezes, de encontrar a sua situação na vida, e as nossas crianças, mas particularmente aqueles que sofrem. Comecemos a criar um mundo novo em nós e à nossa volta. Não esqueçamos a cruz, o sofrimento e a dor, mas saibamos que Deus é maior do que todas as pedras que impedem a luz do seu amor e da sua vida de chegarem até nós. E continuemos a dizer e a deixar-nos anunciar ao nosso coração e a levar ao coração dos outros: tenho uma notícia para vos dar. Aleluia!